Pessoal, se esse programa é o Conexão CEO, eu trouxe hoje aqui um convidado que já foi CEO de várias empresas. É o Leonel Andrade, foi CEO da Credicard, da Losango e recentemente da Smiles. Recebeu alguns convites para voltar a ser CEO, mas decidiu que não queria mais ser CEO. E vai contar para a gente como é que é essa vida pós-CEO e também quais são os desafios quando você está num cargo desse porte. Leonel, muito obrigado por estar aqui na B3, no Conexão CEO. É um prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu, muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Agora conta para mim, você foi CEO de várias empresas, passou pelo topo de algumas das maiores companhias do Brasil. Eu sei que você recebeu convites para ser CEO de outras grandes empresas e não quis mais. Como é que é essa vida pós CEO? Por que você agora quis dar um tempo? Conta um pouco para a gente. Eu não diria a você que eu nunca mais volto. É provável que não volte, mas eu tenho tido muita satisfação em fazer coisas que, como gestor de uma companhia, você tem pouco tempo para fazer. A minha vida inteira eu sempre fui muito apaixonado por gente, por liderança, por gestão. E agora eu acho que eu estou num outro caminho, talvez agregando mais valor para as pessoas, porque agora eu consigo operar num leque maior e isso tem me dado muita satisfação pessoal. Além de tempo, o recurso mais escasso que nós temos é o tempo e eu tenho usufruído melhor disso agora, nesse momento. Foi isso que pegou quando você... Enfim, recebeu algumas propostas, falou, agora não quero. O que foi que você falou, agora não quero mais durante um bom tempo? Não, veja, Sambrana, eu acho que a vida de executivo é uma vida, eu só tive muita alegria, é uma vida boa, não é ruim, mas ela tem um prazo. Né? Eu sempre tive ciclos longos, meu ciclo médio foi de 7, 8 anos nas empresas. Eu provavelmente teria mais um ciclo e depois eu estaria com 60 e poucos anos. E infelizmente, eu acho isso errado, mas esta é a realidade do mercado, talvez no fim de um ciclo de executivo. Então eu preferi me antecipar e começar uma nova carreira, porque eu estou em busca de coisas que vão me dar carreira para os próximos 25, 30 anos. A nossa longevidade, enfim, eu acho que foi melhor começar antes, ou é melhor tentar começar antes do que esperar ficar defasado. E como é que é essa mudança? Como é que é essa mudança de carreira? Bom, primeiro início de carreira é difícil para todo mundo, né? A gente tem que pedir ajuda, e a gente tem que ouvir muito, a gente tem que buscar outros conselhos, buscar outras pessoas, buscar outras oportunidades, estar aberto a errar mais e aprender. Mas tem sido muito gratificante, tem sido sem dúvida alguma muito bom. E você também hoje participa de conselhos de administração, né? Isso de certa forma também ocupa essa lacuna da vida executiva, ou não? Veja, isso me deixa conectado. Não é um grande plano de vida ou de carreira, mas tem sido importante e também me ajuda nessa questão de os próximos 25, 30 anos. Ou seja, são determinadas carreiras que quanto mais velho você ficar, melhor você pode ser, desde que você tenha saúde. Mas de fato você é mais valorizado até por isso, como ensino, como gestão, como conselhos, enfim. Então eu recebi alguns convites de conselhos, e acabei aceitando 2. Eu estou no conselho da BR Distribuidora, acabou de ser privatizada, uma empresa que tem passar por uma transformação enorme, uma oportunidade muito forte, upsides muito grandes, é uma das maiores, uma gigante, né? Uma das maiores empresas do Brasil, e um conselho completamente novo, formado por executivos de alto nível, então tem sido muito gratificante. Também recebi um convite que aceitei para ir para a Lojas Marisa, está no momento de transformação, se recuperando, também com executivos do mercado, pessoas muito boas, praticamente todo mundo novo lá, e é um varejo, enfim, uma coisa que me dá muito prazer. Então, acho que esses dois me deixam conectados com a vida, com o mercado, com as culturas, e aí eu estou nessa aí. Na sua trajetória, nessas grandes empresas, quais são os maiores ensinamentos, lições que você tira como executivo? Como liderar equipes, enfim? São muitas. A primeira coisa que eu acho fundamental é que as pessoas têm pouca noção disso, ou não se atentam para isso, mas tudo passa. Ou seja, todos nós somos impermanentes. A única opção que você tem de você não passar são as pessoas. Tudo que você fez vai ficar defasado, tudo que você... os produtos, outros não irão, as tecnologias são mutantes cada vez mais rápido,
E a única maneira de você, de fato, perpetuar a sua existência é através das outras pessoas, do que você fez pelas pessoas ou do que você gerou de emoção, gerou de desenvolvimento, aprendizado. Então, eu acho que essa é uma lição fundamental. Outra coisa, é claro que tudo é feito pelas pessoas. Primeiro as pessoas, depois os planos, depois a execução. Se você não começar nesta ordem, se as pessoas não vierem em primeiro lugar, dificilmente você chega a algo. Então a arte maior é de montar times ou de ter as pessoas corretas nos lugares certos. Não é só as melhores pessoas, são as pessoas certas, as pessoas que se encaixam umas com as outras para jogarem juntos. E como você consegue detectar que essas pessoas se encaixam? Bom, primeiro tem que ter paciência e conhecer, se dedicar a conhecer pessoas. Eu sempre brinquei que isso é o lado até mais fácil, embora poucas pessoas executem. O lado mais fácil porque eu brinco que eu ganho dinheiro para bater papo, né? Ganhar dinheiro para conhecer as pessoas. Seu salário é o mesmo e como líder, como gestor, todo mundo deveria se dedicar muito mais às pessoas do que aos negócios ou aos projetos. É muito comum, quando eu era CEO, principalmente no caso da Smiles, que era uma empresa aberta, muitos investidores, muito comum perguntar, o que você faz no seu tempo? Como você dedica seu tempo? E eu sempre falei, a maior parte do meu tempo eu dedico ao time e às pessoas. Muitas vezes isso causa estranheza, porque ainda tem a concepção de que você tem que dedicar mais a visitar cliente ou a desenvolver produto, ver operações. E eu discordo, eu acho que você tem que se dedicar mais às pessoas, porque você é um CEO, as pessoas é que vão fazer. E, na verdade, a maior parte da sua carreira, até você ser gestor, você tem que cuidar do seu sucesso. Depois que você vira gestor, sua carreira só vai ter progresso se você cuidar do sucesso dos outros. E como cuidar do sucesso dos outros, além de conversar? Como é que você cuidava dessas pessoas? Como é que você, enfim, você falou identificar, você conversava muito, mas como fazer com que o time jogue junto e jogue do jeito que você quer? Porque é quase como um maestro, né? Você tem que reger aí uma equipe e tem que tocar todo mundo a mesma música. Sem dúvida. A primeira coisa é que você tem que estar no meio da confusão. As pessoas só fazem por aqueles que confiam. E as pessoas só confiam em quem conhecem. Portanto, estar ausente do dia a dia não gera esse laço. Você tem que estar no meio o tempo todo, você tem que estar junto nas dificuldades, nas comemorações, você tem que estar muito, muito, muito presente. Agora, eu particularmente acredito em alguns comportamentos que eu acho que são essenciais num time ou numa gestão. A sua capacidade de ser proativo, o bom humor, a empatia, a emotividade, a gratidão. São coisas que não estão muito nos livros, mas que de fato geram cola e fazem as equipes se tornarem diferentes. Nesse mundo hoje que a gente vive de dados, de analytics, inteligência artificial, e uso intensivo de muita tecnologia, você acha que os gestores estão perdendo esse toque, essa questão mais emotiva, como você diz, mais pessoal? Eu não sei se por conta disso, mas o que acontece é que, primeiro, todas as empresas ou as grandes corporações, elas têm que estar à frente em tecnologia, elas têm que estar à frente em produtos, elas têm que estar à frente em capacidade operacional, eficiência. E é claro que isso se transforma a cada momento. Inteligência artificial, enfim, isso tudo tem gerado desatualizações constantes, digamos assim. Tem uma coisa que é muito parecido hoje com o que era 20, 30 anos atrás, que é a gestão, que é a capacidade de se relacionar, que é a capacidade de emocionar, que é a capacidade de fazer as pessoas operarem melhor juntas. O que acontece é que as novas gerações, elas estão cada vez mais conectadas ao mundo novo. As antigas gerações, como a minha, antigas no sentido de serem gerações mais velhas, anteriores, elas são muito mais desconectadas. Eu comparo isso com quando você aprende inglês garoto ou quando você é nativo, é a mesma coisa que você querer aprender uma língua estrangeira depois de velho. A sua capacidade é muito menor. Então, o primeiro passo que eu acho fundamental é que a gente reconheça que os jovens têm uma capacidade muito maior do que nós para o mundo moderno, para as tecnologias, para o digital, para a inteligência artificial. Mas os jovens precisam saber, eles sabem, que tem muito menos capacidade de gestão ou de
juntar as pontas, errar menos, tomar decisões estratégicas. Portanto, se juntar essas duas coisas, cada um reconhecendo o melhor do outro, o futuro é muito melhor. Trazendo um pouco de exemplos concretos do que você vivenciou, você lembra de algum exemplo mostrando assim, a importância do time, quando o time foi muito importante, ou quando você também errou em alguma avaliação, que você fala, conversa muito com as pessoas, também erra, não na avaliação. Queria que você me contasse um pouco exemplos mais concretos. Eu não vou falar de pessoas específicas, mas eu já errei muito, eu já escolhi pessoas erradas, já demiti pessoas erradas, demiti pessoas que não poderiam ter dado uma oportunidade melhor, escolhi pessoas diferentes, mas obviamente eu sempre brinco que sucesso é sua capacidade de tomar decisões corretas. A capacidade de tomar decisões corretas só vem com a experiência, e a experiência você se adquire tomando decisões erradas. Então é um ciclo. Errar não é o problema é não aprender, o problema é erros repetidos. Eu já errei muito, graças a Deus, e não tive nenhum problema e não tenho nenhum problema em reconhecer. Agora, também eu acho que bons acertos, por exemplo, eu participei sempre, independente da posição que eu estava, como CEO da Losango, que foi a primeira empresa que eu fui CEO, eu, por exemplo, participava de treinamentos e implantei isso em todas as empresas que eu passei, em todos os níveis da empresa. Eu conhecia os gerentes em detalhes, eu tirava 1 hora por mês para conversar com cada gerente. E não é conversar sobre capacidade operacional, não é conversar sobre performance, é conversar sobre futuro. Então, o maior orgulho que eu tenho é de que hoje, onde eu ando, encontro pessoas que passaram por mim, que estão andando bem na vida. E muitas reconhecem. Outro dia eu estava num evento, agora recente, e uma pessoa que trabalhou na empresa há anos atrás comigo, veio falar que está gerenciando uma área comercial e falou: Leonel, eu era de operações, você que me perguntou há 15 anos atrás por que eu não cuidava de vendas, sabe? Por que eu não ia para a área de vendas, já que você me viu habilidades que nem eu sabia que tinha? Isso é muito comum, mas isso só acontece quando você se dedica a conhecer, né, e assume um compromisso, não pela empresa, mas pela pessoa. Ou seja, qualquer pessoa tem um plano de vida, qualquer pessoa quer ser diferente daqui a 5 anos. Muitas nem sabem o que querem ser, mas querem ser. E a sua capacidade de estar junto para gerar este mapeamento, mas principalmente trabalhar pela oportunidade, pelo desenvolvimento das pessoas, desafiando, conversando, treinando, direcionando. Eu acho que isso tem sido um diferencial muito bom na minha carreira. Da onde que você tirou isso? Assim, como é que você adquiriu essa característica, ou essa característica já é uma característica natural sua? Eu acho que tem um pouco de natural, porque eu lembro que a primeira vez na vida, quando eu, lá em 88, por aí, 89, virei gerente de uma agência de banco, foi o primeiro emprego, o primeiro cargo meu que eu tinha gestão de pessoas. Aquilo foi uma alegria natural, eu me identifiquei, eu sempre gostei de gerenciar pessoas. As maiores satisfações da minha vida sempre estiveram ligadas a isso. Agora, apesar de ser natural, eu acho que é natural, é uma força pessoal, eu sempre me dediquei muito e estudei muito. Eu adoro ler, eu adoro estudar, eu adoro praticar e acho que talvez mais ainda. Eu sempre gostei de conversar, tanto para quem estava embaixo como para cima, ou seja, com chefes, com pessoas mais experientes, pessoas mais velhas. São lições gratuitas que eu gosto de ter. Mas você acha que os executivos hoje cultivam essa característica? Eu acho que cada executivo tem suas características, né? Cada pessoa tem suas características. Eu acho que a felicidade, inclusive, o melhor está em você exercer cada vez mais as suas forças pessoais, as características que você já tem de forma natural, ou que você gosta de ter e gosta de praticar. Não há nenhum problema em um executivo não ter essa característica. O problema está enquanto você só quer pessoas com as suas características. Então, eu, por exemplo, sempre fui muito pouco técnico, muito pouco de detalhes, muito pouco financeiro, por exemplo, ou tecnólogo. E sempre busquei pessoas que conhecem isso profundamente. Que preenchessem essa diferença minha. Então acontece muitas vezes de um executivo ter muito pouca característica de gestão, ou de empatia, ou de trabalhar o dia a dia com as pessoas. O ideal é que ele busque uma pessoa ou pessoas que tenham isso e que componham esse time.
que ninguém é completo, obviamente. Mas você não acha que essas novas gerações também pedem pessoas que fiquem mais do lado, que tenham mais esse cuidado com o qual você mencionou? Olha, ou você acha que isso não é uma questão de geração, é uma questão de pessoas mesmo? As pessoas precisam desse... Essas novas gerações, os millennials, a geração Y, essa nova geração, ela não é melhor ou pior, ela só é diferente, porque o mundo é diferente. Tão simples quanto isso, né? Algumas coisas, não importa a sua idade, todo mundo quer ter, todo mundo quer ser protagonista, todo mundo quer ser ouvido, todo mundo quer participar, todo mundo quer desenvolver algo, todo mundo quer ter uma oportunidade, todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer ser orientado, não importa a idade. Alguns têm mais ouvido ou menos ouvido, mas isso se desenvolve, né? O que acontece é que nós temos que entender que as pessoas são diferentes porque o mundo muda. Se você olhar do ponto de vista tecnológico, se você olhar do ponto de vista da comunicação, se você olhar do ponto de vista de serviços, as mudanças são enormes. E o sucesso está em você conseguir casar todas as gerações, andarem juntas. Aliás, falando em comunicação, em novas tecnologias, enfim, você participou da criação da Smiles, né? Foi uma startup que você criou. Como é que foi esse desafio de criar uma empresa do zero? Chegou a valer, quando você estava no comando da empresa, mais de 10 bilhões de reais a Smiles, né? Como é que foi esse... Bom, primeiro eu tenho muita gratidão pelo controlador e pelas pessoas que me colocaram lá. Foi uma aventura, digamos assim, linda. Foi um trabalho espetacular e eu tive total liberdade para montar o time. E eu acho que a gente foi muito feliz numa decisão de montar um time de jovens, porque era uma empresa que é 100% digital, é uma empresa, maior emissora de passagens aéreas do Brasil hoje, sem nenhum atendimento, nenhum relacionamento humano, né, entre o cliente e o produto. Portanto, buscamos só pessoas muito novas. Todos os meus reportes na história da Smiles nunca tinham sido reportados por um CEO. Eram pessoas, quando nós montamos, numa faixa de 29, 30, 31 anos. E executivos de excelente formação, mas com baixa experiência de gestão. Isso me deu um trabalho dobrado, por um lado, mas me deu uma gratificação dobrada por outro. Porque áreas que eu não conhecia, eu não entendia, e que teria dificuldade enorme de conhecer, foram muito bem preenchidas por pessoas dessas novas gerações. A empresa sempre foi uma empresa muito jovem e que teve um sucesso enorme. A empresa tinha 700 milhões de faturamento, 6 anos depois, 2 bilhões e meio. Virou líder de mercado, foi reconhecido como a empresa, uma das melhores empresas do Brasil, a empresa maior lucro para o funcionário do Brasil, enfim. Então foi muito gratificante. Você tocou num ponto que eu acho interessante, que é a questão da humildade de aprender com os outros que não são os seus pares. Muitos CEOs não têm essa característica ou às vezes têm receio de se aproximar em quem está embaixo, com medo de que achem que ele não sabe tudo. Refém dessa coisa de eu sou o CEO, eu tenho que saber tudo. O que mais você aprendeu com essa turma e de que forma que isso é bom no dia a dia da empresa? Bom, primeiro, eu acho que um grande aprendizado é que esta turma é uma turma de muita vontade de realizar, muita capacidade e vontade. É claro que todo mundo tem o ego, todo mundo quer aparecer, então deixa a turma fazer. Tem que dar liberdade, obviamente, com responsabilidade. Isso você desenvolve sistemas, desenvolve de acompanhamento, de gestão, desenvolve incentivos corretos e estar presente é fundamental. Mas deixa a turma trabalhar porque eles são muito bons. Eles são de fato diferenciados no mundo moderno, coisas que eu não teria a menor capacidade de fazer. Agora, a humildade vem, primeiro, humildade significa, vem da terra, vem de humus, você está com os pés no chão. Para de ficar voando, circulando, achando que você é o rei da cocada preta, porque no fundo você está passando. Você está todo dia deixando de existir. Então aproveite melhor hoje com as pessoas que estão ao seu lado ou te ensinando algo, porque tem que aprender com todo mundo. É óbvio que essa turma jovem tem coisas que tem que melhorar. Eu, por exemplo, acho que eles têm que ser mais pragmáticos. Mas cabe a nós, talvez, ensinar um pouco isso ou dar esse sentido para essas pessoas. Podemos falar mais um pouco sobre isso? Mas você acabou de me falar o seguinte, essa questão da humildade, de você
ter contato com essas pessoas que estão em cargos mais baixos, que não estão no topo. Você não aprendeu isso da noite para o dia. Não foi ou foi desde o início da sua carreira que você não, em nenhum momento você tropeçou e foi aprendendo a importância desse contato? Não, veja, eu acho que aí tem uma questão de valores, tem uma questão de educação, tem uma questão de família, tem uma questão dos meus pais, da minha mãe, sempre foi muito referência para mim. Pessoas, de fato, meus irmãos, pessoas muito simples. Nós sempre fomos. Você tem que entender que existem diversas carreiras na vida. Você tem sua carreira profissional, sua carreira familiar, sua carreira pessoal, nos esportes, no lazer. E em todas essas carreiras, você começa a ver que tem pessoas que são muito menos preparadas, mas que têm performance melhor. Tem performance a ensinar. Eu, por exemplo, uma época da minha vida, eu jogava basquete. Quando eu jogava basquete, os jogadores ou meus colegas eram muito melhores do que eu e eram pessoas extremamente humildes. E que agregavam muito valor à minha performance. Eu estou cansado de ver em qualquer setor pessoas que agregam muito mais importância, independente de quanto ganham, das suas origens, e que torcem a seu favor se você também jogar junto. Eu acho que a pior característica de uma pessoa é a arrogância. E, infelizmente, no mundo corporativo tem muito disso. É isso que eu ia te perguntar. Você encontrou muita gente assim? Tem, o tempo todo tem. Mas, assim, vai passar, né? Porque todos vão passar. E é uma pena que muitas dessas pessoas demoram para aprender ou quando aprendem já é tarde. Legal. Já é tarde. Legal. A gente vai voltar no próximo bloco a falar sobre isso e também sobre o seu outro lado hoje de palestrante. Muito obrigado. E a gente quer saber mais sobre isso. Muito obrigado. Bom, pessoal, a gente volta daqui a pouco com outro bloco, com a entrevista com o Leonel Andrade, que foi presidente da Losango, da Credicard, da Smiles, hoje é conselheiro da BR Distribuidora, Marisa, é palestrante, enfim, sabe tudo sobre esse mundo corporativo e também sobre as relações entre as pessoas. Por favor, acompanhe esse programa no Neofeed Brasil, no YouTube e também no site neofeed.com.br. E também você pode escutar esse programa em todas as plataformas de streaming. Muito obrigado e até daqui a pouco.